Há um momento silencioso, quase imperceptível, que marca o início de uma grande revolução interior. Você ainda vive no mesmo corpo, segue com as mesmas rotinas, conversa com as mesmas pessoas, mas algo em você começa a reagir de forma diferente. Aquilo que antes te feria profundamente agora ecoa como um som distante. O que antes causava medo, agora provoca apenas observação. O que antes era automático começa a ser visto com um certo estranhamento. É nesse instante que algo essencial acontece. A sua alma começa a sair da matrix emocional. Mas o que é essa matrix emocional? Carl Jung talvez a chamasse de complexos inconscientes. Redes internas criadas por traumas, crenças herdadas, condicionamentos sociais e experiências não processadas. Essas redes são vivas. Elas agem como filtros invisíveis que nos fazem sentir de forma programada, reagir de forma repetitiva e viver como se estivéssemos presos a um roteiro que não escrevemos. É a Matrix que nos faz explodir de raiva sem entender o porquê, que nos faz repetir padrões afetivos, mesmo quando juramos que seria diferente, que nos faz buscar validação de formas inconscientes, vivendo em função de expectativas externas que nos distanciam do que realmente sentimos. A matrix emocional é, antes de tudo, uma prisão interna, mas é tão bem construída que muitas vezes acreditamos que ela é a realidade, até que um dia você sente algo novo. Uma pausa, um silêncio entre o estímulo e a resposta, um lapso de consciência onde antes só havia reação. E esse lapso é precioso, porque nele mora o primeiro fio de liberdade. É quando você começa a perceber que pode escolher, que sentir não precisa significar se afundar, que emoção não precisa ser destino, que dor não precisa ser identidade. Esse é o começo do fim da matrix emocional. E ele começa em sensações. Você não acorda um dia dizendo, estou desperto. Você sente, e o sentir é diferente. Não é menos intenso, é mais lúcido. Você começa a perceber suas emoções com mais clareza, como se algo dentro de você estivesse olhando para elas com outros olhos. Os olhos da alma, os olhos do eu real, que sempre esteve ali, mas estava adormecido sob camadas e camadas de condicionamento. Carl Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se aquilo que você é, e esse tornar-se passa, inevitavelmente, por desconstruir o que não é você. Passa por sentir a tristeza sem se afogar nela, por olhar para o medo sem fugir, por observar o apego sem se condenar, por acolher a raiva sem se confundir com ela. Esse é o primeiro estágio da saída, a desidentificação emocional. Desidentificar-se não significa se desconectar, significa sentir tudo com presença, mas não se deixar levar inconscientemente. É como entrar em um rio profundo, mas com os pés firmes no chão da própria consciência. Você sente a corrente, mas não é mais arrastado por ela. Isso pode causar estranheza, porque a matrix emocional, apesar de dolorosa, era conhecida, era familiar. Reagir era mais fácil do que sentir com consciência. Gritar era mais fácil do que sustentar o silêncio. Ceder era mais simples do que afirmar limites. Mas a alma não busca facilidade, ela busca verdade. E a verdade começa a se revelar quando você sente algo velho vindo à tona e escolhe diferente. Talvez você chore, não mais como fuga, mas como liberação. Talvez se afaste de ambientes onde antes se forçava a caber. Talvez perceba que não sente mais vontade de se explicar o tempo todo. Talvez comece a dizer não com a serenidade de quem não precisa mais se justificar. Esses são os primeiros sinais de que a programação está sendo desfeita. A matrix emocional começa a ruir e você começa a emergir. Esse processo é solitário, porque o mundo continua girando no automático. As pessoas continuam reagindo, projetando, dramatizando, e agora você percebe isso com mais nitidez. Vê o quanto tudo é movido por medos não vistos, dores não curadas, expectativas não conscientes. E por vezes, isso dói. Dói ver com tanta clareza. Dói sentir que você já não pertence mais à velha frequência, mas essa dor é parte do parto.
É o útero simbólico, onde sua nova consciência está sendo gestada. E como toda gestação, ela exige tempo, cuidado e espaço. Você está nascendo de novo, e como todo nascimento, há contrações, há pausas, há revelações. Mas o que está nascendo agora não é uma nova identidade. É a retirada de tudo aquilo que te impedia de ser quem você sempre foi. Após as primeiras fissuras na matrix emocional, o que surge é um terreno instável. Você não está mais onde costumava estar emocionalmente, mas também ainda não chegou a um novo lugar. É uma terra de ninguém, uma zona de transição. E é nesse espaço vazio que o antigo começa a desmoronar. Mas o antigo, às vezes, não é um inimigo, é apenas um personagem. Carl Jung dizia que o ego constrói defesas não porque é fraco, mas porque precisa sobreviver. E em nossa infância, criamos versões de nós mesmos para sermos aceitos, amados, vistos. Aprendemos que expressar tristeza afastava, que sentir raiva era errado, que pedir por ajuda era fraqueza. E assim fomos nos moldando. Criamos personalidades, atitudes, expressões emocionais automáticas. Mas tudo isso era roupa. E agora essas roupas estão apertadas, estão caindo. É nesse ponto que muitas emoções antigas ressurgem, não para te dominar, mas para serem liberadas. Você sente uma tristeza que não compreende, uma raiva que parece desproporcional, uma nostalgia por algo que nem viveu. Isso é o corpo emocional tentando se reorganizar. É como se os arquivos internos estivessem sendo reabertos, não para reviver o trauma, mas para finalmente encerrá-lo. E ao sentir tudo isso, você começa a perceber algo revolucionário. Essas emoções, por mais intensas que sejam, não são você. São partes, são camadas. São vozes antigas que ecoam, mas que agora você pode escutar sem se perder nelas. Essa é a prática da autoobservação emocional. A alma começa a se mover do centro do drama para o centro da consciência. Sair da matrix emocional não é deixar de sentir, é começar a sentir com discernimento. É olhar para a raiva e reconhecer a dor que está por trás. É acolher a tristeza sem cair na vitimização. É escutar o medo sem deixá-lo dirigir sua vida. Jung dizia que tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E agora, ao iluminar o que antes era sombra, você começa a escolher, de verdade. Essa fase é marcada por uma profunda sensibilidade. Você se torna mais consciente dos ambientes, das palavras, das energias. Relações que antes eram sustentadas por carência, agora parecem insustentáveis. Conversas superficiais te esgotam. Situações manipulativas se tornam visíveis com clareza desconfortável. É como se você tivesse colocado novos olhos, não porque algo mudou fora, mas porque você está mudando por dentro. E esse por dentro é um novo território. Ele não tem nome, não tem fórmula. É onde você encontra pela primeira vez o seu verdadeiro centro, e esse centro é silencioso, é simples, é firme. Ele não grita, não se exalta, não compete. Ele apenas observa. E nesse observar ele transforma. Mas o ego não desiste tão fácil. A matrix emocional tentará te puxar de volta. Vai surgir culpa por se afastar de certos laços, medo de perder a antiga versão, dúvida sobre sua sanidade emocional, porque o sistema está ruindo. E todo sistema, antes de colapsar, tenta se reestruturar. Haverá testes, haverá recaídas, mas agora você tem algo que nunca teve antes: consciência. E a consciência, mesmo frágil no início, é mais forte do que qualquer roteiro emocional antigo. Ela começa a te guiar com firmeza, te ajuda a reconhecer padrões antes invisíveis, te mostra onde você ainda tenta controlar, onde ainda busca aprovação, onde ainda carrega lealdade a dores passadas. E quanto mais você vê, mais você se liberta. Não porque você corta o que sente, mas porque começa a sentir com profundidade e responsabilidade. Você para de culpar o outro pela sua dor. Para de esperar que o mundo te compreenda. Para de se encaixar em papéis que mantinham o sistema emocional funcionando. E isso é um rompimento. É um luto. É também um renascimento.
Você começa a se lembrar de quem era antes de precisar se proteger, antes de construir a personalidade emocional que te defendeu. E nessa lembrança, há cura, há reconexão com sua verdade. Uma verdade que talvez nunca tenha sido dita, que nunca tenha tido espaço, mas que agora, enfim, começa a encontrar voz, não em grandes discursos, mas em decisões silenciosas, em posturas novas, em emoções que fluem sem aprisionar. Esse é o ponto em que você percebe que não precisa mais se salvar, porque não está mais se afogando no mar das emoções alheias. Você aprendeu a nadar no próprio rio, e agora escolhe o curso da sua corrente. Ao avançar pelo caminho da desconstrução emocional, algo começa a florescer em silêncio dentro de você. Uma nova percepção surge, como se, pela primeira vez, você estivesse conhecendo sua alma sem o ruído da programação. E, de repente, sentir não é mais um lugar de perigo, mas de revelação. O medo, a tristeza, a raiva, o desejo, o entusiasmo, tudo continua presente. Mas agora, algo mudou. Você sente com lucidez. Lucidez emocional é um estado raro e profundamente libertador. Não é o controle sobre as emoções, é a convivência consciente com elas. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E agora, você começa a iluminar o sentir. Não para apagá-lo, mas para compreendê-lo. Você descobre que a emoção deixa de ser armadilha quando deixa de ser evitada. Você começa a ouvir o que a raiva quer te dizer, o que a tristeza está revelando, o que o medo está tentando proteger, e principalmente você começa a diferenciar o que é seu e o que foi aprendido, herdado, absorvido. A matrix emocional é uma herança coletiva. Sentimos como aprendemos a sentir. Reagimos como fomos ensinados a reagir. E agora, com olhos mais despertos, você começa a reprogramar. Não é um processo mental, é vibracional. Você sente que está diferente, mesmo quando não sabe explicar. O que antes era insuportável agora é só desconfortável. O que antes disparava ansiedade agora é apenas um convite à respiração. O que antes te fazia fugir agora te convida a ficar. E nesse ficar, você se fortalece, porque descobre que não precisa mais se proteger da própria emoção. Você é capaz de sustentar o que sente. Isso te torna alguém mais inteiro, mais presente, mais verdadeiro e também mais seletivo. Você passa a perceber com mais nitidez quem ainda vive mergulhado na matrix emocional. Quem reage com violência, com controle, com manipulação, com vitimismo. E isso não te afasta por arrogância, te afasta por preservação. Porque você entende que não pode mais se abandonar para manter relações que exigem que você traia sua nova consciência. Há um momento em que você começa a se sentir solitário. Não por estar só, mas por perceber que poucas pessoas vivem em verdade emocional. Mas logo esse sentimento se transforma, porque essa solidão é fértil, é nela que você se encontra, é nela que você para de negociar sua vibração, é nela que você se compromete com a sua alma, não mais com o personagem. E então, começam a surgir os novos encontros. Gente que vibra na mesma frequência, que também está saindo da Matrix, que não quer mais repetir velhos jogos emocionais. Relações onde o silêncio é confortável, a verdade é bem-vinda e o espaço é respeitado. Relações onde sentir não é um problema, mas um portal, onde a alma pode descansar e o coração pode pulsar sem máscaras. Nesse novo espaço, você começa a usar sua sensibilidade como bússola. Sabe quando algo te expande ou te contrai. Percebe com mais rapidez quando está entrando em um padrão antigo. Consegue parar antes de reagir. Consegue escutar antes de julgar. Consegue sentir antes de interpretar. Isso é lucidez emocional em ação. Uma nova forma de estar no mundo, com o coração aberto, mas os pés na consciência. E aqui, um novo tipo de liberdade começa a emergir. Não aquela que exclui o outro, mas a que permite estar com o outro sem se perder. Você já não precisa mais provar que sente.
Já não precisa mais dramatizar para ser escutado. Já não precisa mais ser refém da própria emoção para se sentir vivo. Porque agora você é presença, e a presença sustenta o que o drama dispersa. Carl Jung dizia que o verdadeiro encontro só acontece entre dois seres inteiros. E agora você entende o que isso significa. Quando você deixa de viver preso à matrix emocional, começa a encontrar outros que também fizeram esse caminho. E o encontro nesse nível é cura, é reconhecimento, é partilha entre almas que já não precisam se proteger uma da outra. Depois da desconstrução, da lucidez, do silêncio e da nova escuta, o que começa a emergir em você não é um novo personagem, é o ser. Um ser que não precisa mais se defender, que não vive mais reativo, que não se identifica com cada emoção que atravessa. Um ser que habita o corpo com mais suavidade, que sente com mais profundidade, que vive com mais presença. Sair da matrix emocional é, no fundo, um processo de individuação. Aquilo que Carl Jung chamava de o caminho de tornar-se quem se é, além do ego, além das máscaras, além do condicionamento. É um processo espiritual, mesmo que não tenha nome. É uma travessia da prisão para a presença, do automatismo para a liberdade, do sofrimento repetido para o sentir consciente. Agora, você não precisa mais fugir da dor. Ela vem, você acolhe, você escuta. Não se identifica, mas também não ignora. A dor vira parte do fluxo, não mais um cárcere. A alegria também vem, mas não como euforia passageira, como expansão serena. Há uma estabilidade emocional que nasce não da ausência de emoções, mas da maturidade em conviver com todas elas. Você começa a andar pelo mundo com mais inteireza. Já não carrega o peso de sustentar versões, já não se sabota para ser aceito, já não silencia a alma para caber nos moldes emocionais dos outros. Essa liberdade tem um preço, o da responsabilidade de ser verdadeiro, mas tem um presente, a leveza de não precisar mais fingir. E quando você vive assim, naturalmente inspira. Sem esforço, sem técnica, sem palco. Sua presença vira espelho. Outros se sentem à vontade para abaixar suas defesas. Crianças te observam com mais calma. Amigos comentam que há algo diferente em você. E não é o que você diz, é como você está. Porque o estar agora carrega um novo tipo de vibração. Uma vibração de alguém que sente, mas não se perde. Que chora, mas não se afoga. Que ama, mas não se abandona. Essa liberdade interna muda o campo à sua volta. Relações antigas podem se dissolver, não por mágoa, mas por desalinhamento. Caminhos que antes pareciam certos deixam de fazer sentido, e novas possibilidades começam a surgir, como se o universo respondesse à sua nova frequência. Jung dizia que quando nos tornamos conscientes de algo, o mundo muda em resposta. E agora, o mundo responde à sua nova presença. Você passa a fazer escolhas que honram a alma. Diz não com serenidade. Diz sim com o corpo inteiro. Percebe que a vida não é mais sobre vencer, convencer ou conquistar, mas sobre sustentar a verdade que vibra dentro de você. A matrix emocional era movida a controle. A consciência emocional é movida à coerência. E coerência não precisa de esforço, precisa apenas de escuta. Agora você escuta a si, aos sinais, aos silêncios, e principalmente a emoção não como inimiga, mas como guia. Cada emoção passa a ter um lugar, não como tirana, mas como mensageira. Você escuta a raiva e entende seus limites. Escuta o medo e reconhece onde ainda precisa de amparo. Escuta a tristeza e permite que ela limpe o que ficou preso. Escuta a alegria e a vive sem culpa. Você já não precisa mais de validação para se sentir inteiro, já não terceiriza a própria paz, já não projeta suas dores no outro. Isso é liberdade emocional. E ela não te isola, ela te conecta, mas com verdade. Porque agora, qualquer vínculo só é possível se houver reciprocidade emocional. E onde não há isso, você já não força. Esse é o novo mundo que nasce dentro de você. Não um mundo sem dor, mas um mundo onde a dor é parte do caminho, e não mais prisão. Não um mundo sem conflito,
mas um mundo onde os conflitos são atravessados com consciência. Não um mundo de controle, mas de presença. Presença em tudo o que se sente, em tudo o que se escolhe, em tudo o que se é. Carl Jung dizia que onde está o medo, está também o caminho. E agora, ao sentir seus próprios medos com lucidez, você percebe que eles te levaram exatamente até aqui, ao centro da sua alma, ao lugar onde o que você sente não te define, mas te revela.